facto, espalhar a democracia também tem a ver com aquela ideia que era uma ideia puramente liberal no sentido doutrinário de que dois países que tivessem mercado entre eles nunca iriam entrar em guerra, que era basicamente a situação do Bastiat, né, de que num país onde não entram mercadorias, entrarão os exércitos. E então, tendo em conta esse princípio, foi-se espalhando o mercado e foi-se abrindo os países que eram ditaduras e que eram regimes opressivos, ou regimes com muito pouca liberdade ou com nenhuma liberdade ao mercado, e achar-se-ia que só isso bastaria para trazer esses países para o lado democrático do mundo e do Ocidente, mas a verdade é que isso não aconteceu, porque a China continua uma ditadura, e uma ditadura cada vez mais consolidada e cada vez mais subtil, não digo sofisticada na forma como exerce esse controle. A Arábia Saudita, também ninguém pode dizer que a Arábia Saudita não esteja integrada no mercado global, mas continua a ser uma monarquia absoluta e com aspectos teocráticos que acho que nenhum ocidental hoje em dia iria aceitar se fosse no seu país. Ou seja, há também estes projetos que até admito que tinham tido boas intenções, mas que acabam por ficar só no papel porque não aconteceram como se esperava deles, não é? Sabes que várias coisas, tentar-te responder sem também me perder, né? Fazer uma grande viagem na resposta. Referiste muitos aspectos interessantes. Eu penso, por exemplo, uma característica principal do ser humano é a liberdade, não é? A nossa liberdade individual. Nesse sentido, devemos ser absolutamente liberais, não é? A liberdade individual é fundamental. Não consigo conceber a liberdade sem a responsabilidade. A liberdade tem que ser responsável, senão não é liberdade, é outra coisa. Mas também não consigo conceber a liberdade individual sem uma noção forte de bem comum. E o que eu penso, e depois às tuas observações, o que eu penso é que, assim, num sentido muito genérico, o liberalismo, e não estou a fazer aqui as nuances do liberalismo no sentido liberal de esquerda, como se fala nos Estados Unidos, ou o liberal económico numa outra acessão, mas eu penso que o liberalismo falha completamente por irrealismo da sua visão sobre o que é o homem. Lá está. Falha quando se separa da visão conservadora que temos que ter sobre o que é o ser humano. Essa ideia que disseste é fundamental. Aquela ideia, no fundo, não são ideias, são crenças. A crença que, se os países tiverem trocas comerciais e beneficiarem todos, que nunca há guerras, isso foi um falso mito. Nós sabemos que havia muitas trocas comerciais entre vários países, vários continentes, e as guerras surgiram e continuam a surgir. Porque há questões muito mais fundamentais para o ser humano do que as trocas comerciais. Uma outra também ideia, que foi uma ideia predominante liberal e uma ideia completamente assassina, e provém da questão das guerras religiosas, não é? Na Europa houve mortandades terríveis durante as guerras religiosas, e surge uma espécie do homem liberal em que diz assim, bem, porque é que as pessoas se guerreiam? No fundo, são concepções morais, concepções éticas, concepções religiosas antagónicas que fazem as pessoas matarem-se umas às outras. Ora, o que é que nós temos que fazer aqui? Uma coisa muito simples. As concepções de bem, as concepções de virtude, concepções morais e éticas ficam para a esfera privada de cada um, fica lá para casa. Aquilo que deve regular a vida das pessoas é a dimensão jurídica, é a lei. A lei é fundamental, o Estado de Direito, o primado da lei são questões fundamentais, mas essa lei tem que ser ancorada em valores e em concepções de bem.
E há culturas melhores que outras, há civilizações melhores que outras, há valores melhores que outros. Quando esses valores são completamente retirados das sociedades e ficam uma espécie apenas de contratualismo de contraentes, não é? Por exemplo, a minha relação, eu sou pai, a minha relação com a minha filha não excede a dimensão jurídica das obrigações e deveres que eu tenho como pai e a minha filha como filha. Portanto, houve uma redução brutal do que significa as dimensões fundamentais do ser humano e que nos levou, de facto, neste tipo de sociedades em que vivemos hoje, não é? Em que as pessoas estão cada vez mais atomizadas, estão cada vez mais neuróticas, estão cada vez mais perdidas. Nesse sentido, a ideia da visão liberal falhou por falta de realismo, por falta de adesão à verdade. Antropologicamente, nós não somos apenas uns maximizadores do nosso bem-estar individual e não é cada um agindo em seu nome que está a beneficiar a sociedade. Portanto, há uma série de questões. Eu dispersei-me um pouco, mas ainda falar de Bastiat. Bastiat é muito interessante e isso é para mim outro do... Mas isto são conversas infinitas, não é? Bastiat é um autor que eu gosto bastante, por outros motivos, mas há um aspecto muito interessante em Bastiat e nesses liberais. A questão, nós quando falamos do mercado livre ou da mão invisível, para Bastiat era um crente. Para Bastiat, Deus existe. O que garante a racionalidade e a ordem do mercado é Deus. Se Deus existir, faz sentido aquela racionalidade existir. Mas se Deus não existe, e nós temos que colocar essa possibilidade, Deus não existe, então qual é a racionalidade do mercado? Será a racionalidade dos seus donos. E os seus donos são apenas grandes beneméritos da humanidade, não é? Ou há um lado humano que não tem só a ver com uma bondade infinita de bem-estar para todos os seres humanos? É que esses liberais acreditavam em Deus, eram crentes. Bastiat era crente. Deus existe. É Deus que assegura a racionalidade e a bondade do mercado. Mas se Deus não existe, quem é que a assegura? E nesse sentido... aí percebemos, não é, como é que a China se está a desenvolver e a própria Arábia Saudita e uma série de outros países, e eu não tenho dúvidas, dando mais um salto na nossa conversa, que a China e a Índia provavelmente dominarão economicamente o mundo nas próximas futuras décadas. Dominarão no plano económico, não é? Mas a vida não é só economia. O que fica depois em termos da organização das sociedades, dos valores, isso é a grande incógnita, não é? Já não é a pergunta de $1 milhão, é a pergunta de $1 milhão de bitcoins. Esse tema, porque eu acho que é um dos temas fundamentais da nossa sociedade hoje, que tem a ver com, e acho que também um dos pontos que pessoas como o J.D. Vance estão a tentar trazer é mesmo essa tentativa de recuperar uma concepção quase religiosa, ou que é informada pela religião da vida pública e da nossa da comunidade política, ou seja, como o professor disse bem, desde a guerra dos 30 anos houve uma tentativa de sanar as divisões religiosas que na altura existiam entre os protestantes e católicos e mesmo entre as diferentes seitas protestantes e de certa forma achou-se que a solução seria retirar cada vez mais do espaço público essa conversa sobre a religião e sobre lá está, o que significava o que é que era o bem comum, quais é que são os valores pelo qual a nossa comunidade se deve guiar, e na altura eram comunidades bastante ainda religiosas, tendo claramente concepções diferentes, mas uns ouviam o Papa, outros achavam que ouvir o Papa era idolatria, mas pronto, isso são outros pormenores. E a partir daí, até e principalmente chegando se calhar no seu pináculo na morte de Deus, provavelmente no século XIX, XX, as nossas sociedades foram se tornando cada vez mais seculares e cada vez mais desprovidas de um entendimento, se calhar, metafísico e imaterial da nossa condição e daquilo que deve guiar
a nossa comunidade política, ao ponto de nós parece que já, ou seja, nós ou parece que não temos qualquer concessão, ou então permitimos qualquer concessão possível, não é? Ou seja, até já é possível mais quase ser pagão do que ser católico ou protestante. Esta questão é difícil, uma determinada crítica ao liberalismo, porque faz parte daqueles, entre aspas, vacas sagradas, não é? A pessoa não pode dizer, não, eu não sou liberal, eu sou iliberal. Não se pode dizer essas coisas, mas, por exemplo, há uma espécie de uma grande pedra angular do liberalismo, que vem do Locke e Mill, autores diferentes, mas é em que diz a importância de escolher vale mais do que aquilo que se escolhe. Esta tónica de uma determinada ideia de liberdade, o que importa é ser livre, não aquilo que tu escolhes. Isto não é verdade. Aquilo que nós escolhemos é mais importante que a liberdade de podermos escolher. Porque se eu tiver liberdade de poder escolher, mas se eu não sei aquilo que escolho e se posso escolher qualquer coisa, de que é que serve essa liberdade? É uma liberdade inútil e fracassada. Aquilo que nós escolhemos, os princípios, os valores, essa dimensão, é muito importante. Agora, temos uma visão um bocado, vá lá, angélica, para os valores ou as nossas escolhas, se forem livres, são todas boas, os valores, se forem impostos, são todos maus. As coisas não são assim, não é? E nós ficamos um pouco nessas dicotomias. É isso que o João refere, é muito interessante, que é essa questão da importância da religião e até da questão de Deus. Eu, pessoalmente, eu sou ateu, mas reconheço, talvez agnóstico seria mais exato, mas reconheço que a dimensão religiosa é uma dimensão fundamental do ser humano, da própria natureza humana. Podemos depois discutir o que é religião, o que não é, como é que se manifesta, todas essas questões. Mas a natureza, se retirarmos a dimensão religiosa do ser humano, estamos a amputar o ser humano de uma das suas dimensões fundamentais. É o mesmo que em termos físicos tirarem uma perna e um braço. Fica a faltar qualquer coisa fundamental. A religião é uma dimensão fundamental do ser humano. Quando ela é completamente arrancada ao ser humano, a ideia da morte de Deus, tudo isso, significa o quê? Que isso terá que ser substituído. E terá que ser substituído por alguma coisa. Eu penso que a modernidade é discutível. Estamos hoje no fim da modernidade, estamos naquilo que se pode chamar a pós-modernidade. Pronto, tínhamos também aqui que definir esses conceitos. Mas um dos grandes dramas deste tempo já não é tanto a morte de Deus, porque supostamente Deus já teria morrido há muito tempo, mas é os simulacros que nós arranjamos para substituir Deus. E um desses simulacros é quase uma paródia, que é a nossa autodivinização do ser humano. Ora, nós somos seres extraordinários, mas também somos seres muito falíveis, somos seres muito fracos e muito, muito precários. É uma paródia nós olharmos para nós próprios como uma espécie de deuses. E foi isso também que aconteceu com a própria ideia com a própria ideia da morte de Deus. E é curioso como é que em 2025, no século XXI, com todas as mutações tecnológicas, económicas, como é que há massas enormes de pessoas no Ocidente que voltam a ser muito sensíveis ao apelo de trazer a religião novamente para a dimensão pública e para a vida cívica, como é que a questão dos valores e das nossas raízes e da nossa identidade nacional volta novamente, que é, isto houve que um surto manicomial e de um momento para o outro ficou tudo louco, ou seja, isto estava cá no fundo, isto faz parte de nós, e irrompeu porque tem que irromper. Nós precisamos de um chão. Se nos tiram o chão ou nos apresentam um chão completamente artificial e falso, as coisas começam a colapsar, e a sociedade estava e está a colapsar, e daí voltarmos a raízes que são basilares, a rochedos. Há um livro que é de um autor, ele até era pro Kamala e pro Biden, mas curiosamente acho que o livro dele fala é um livro de ficção, de fantasia até, mas que fala um bocado disto que estamos aqui a discutir, que é o American Gods, do Neil Gaiman, em que basicamente no livro, o livro até já foi adaptado para a série e tudo mais, só que ele faz do ponto de vista pagão, não é? Ou seja, os deuses pagãos estão basicamente a ser substituídos pelos novos deuses, e os novos deuses são o entretenimento, são a tecnologia, são a internet, e acaba por ser um bocado
não sei se tão conscientemente assim ou inconsciente, também dando um bocado de mérito ao senhor, ele claramente percebeu que estamos aqui numa espécie de tentativa, lá está, depois dessa morte de Deus, de tentar encontrar, ou seja, tentar, como disse o professor, substituir Deus por outra coisa. Nós hoje em dia temos, não é só, não é Deus, mas é, por exemplo, a ciência. Nós não podemos duvidar da ciência e temos pessoas, por exemplo, como o Fauci, quase que se apresentavam como uma espécie de sacerdote, de sumo sacerdote do processo científico. O que é que isso significasse? Também temos a questão do ambientalismo, que também, o ambientalismo radical, todo ele está cheio das suas metáforas e das suas analogias, quase uma espécie de paganismo ancestral, não é? De idolatrar a Mãe Terra e a própria figura da Greta, que acaba por ser um bocado mitolizada ou mitologizada e que é adorada dessa forma, não é? Ou seja, é um bocado como dizia o Chesterton, uma sociedade que não acredita em Deus não vai acreditar em nada, é uma sociedade que não acredita em Deus vai acreditar em tudo. E isso também é um dos problemas da sociedade, é que começam a surgir todos estes inputs, todas estas tentativas de substituir algo que já existiam, e isso também acaba por ajudar à confusão. E sabes que mas aconteceu, e está a acontecer uma coisa diabólica, que é, nós dizemos, por exemplo, quando falamos em tecnologia, dizemos, ok, mas o ser humano sempre foi construtor de ferramentas, sempre foi construtor de técnica, sempre fizemos também a aplicação da ciência, da tecnologia, isso sempre existiu. Mas, para já, hoje, estamos num patamar completamente novo e radical, que é, somos donos de uma tecnologia completamente diferente de toda aquela que houve até hoje, porque de facto conseguimos alterar a nossa própria natureza, a própria criação, não é? Em termos da tecnologia, do uso técnico. E esse uso técnico é um uso sem o saber dos seus fins, sem o saber dos seus limites, porque um dos grandes conceitos desta questão da monividência liberal progressista, quer no plano da economia, quer dos próprios valores, é o conceito de ilimitado. Nada nos deve limitar. Todo o limite, toda a limitação, todo o princípio de limitação é visto como algo nocivo. Quando é o contrário, não é? Foram os limites que fazem as civilizações, que fazem as culturas. Essa noção de ilimitado vai nos levar, no fundo, é uma corrida que nós não sabemos até onde é que podemos ir, porque já não controlamos, nem dominamos depois não dominamos sequer os processos. E isso é terrível, não é? É tudo sob o signo do ilimitado, a acumulação infinita de capital, a liberdade individual ilimitada, tudo, a produção ilimitada, o consumo ilimitado. Agora, há algo também terrível que está a acontecer em termos do que é que pode ser um poder totalitário das nossas sociedades. É que, até hoje, na história da humanidade, havia aquilo que nós podemos chamar as estruturas intermédias, que se opunham entre o indivíduo isolado, porque todos nós somos indivíduos isolados, e o poder. O poder podia ser o poder político, o poder do Estado, do monarca, podia ser o poder religioso. Havia essas instâncias intermédias que eram o quê? Eram as comunidades, as comunidades tinham uma grande força na vida do indivíduo, a sua comunidade, a importância da família, a importância das suas crenças, da sua fé, tudo isso criava uma espécie de uma zona de segurança, uma zona de proteção entre o indivíduo isolado e um poder qualquer que agia sobre o indivíduo. Essas estruturas foram completamente removidas, mesmo em termos dos nossos avanços tecnológicos. Nós cada vez estamos mais sozinhos e isolados perante monitores e perante objetos, estamos completamente sós. Se desligarem o botão ou se nos bloquearem, nós deixamos de existir, morremos. E não morremos socialmente porque praticamente, aqui nestes países latinos, no Sul isso ainda existe, mas no Ocidente a vida social praticamente desapareceu. Nós estamos completamente à mercê desse poder. E esse poder era o daquela democracia que existia e existe antes de Trump, não é Trump que traz essa loucura. Agora, tudo isso também que o João refere, isso vem já do século XIX, não é? A questão do cientismo, a questão do biologismo, que é a ciência, até a questão da organização racional das
sociedades e científica das sociedades, nós sabemos no que é que isso deu. Os grandes pesadelos do século XX, desde o comunismo até ao nazismo, é a questão da racionalidade da sociedade levada até ao seu extremo. Claro que há sempre os aspectos mais, também mais, como é que eu ia dizer, mitológicos, estão sempre associados. Mas essa crença ainda perdura, não é? Que a ciência tem a explicação última para todas as coisas e que a ciência nos vai conduzir ao paraíso. Eu penso, repito muitas vezes essa ideia, eu penso que é inevitável. A ciência é inevitável, às vezes há grandes surpresas, não é? Nos caminhos da história da humanidade, mas que nós, nesse sentido, vamos ser a primeira espécie a pôr fim a si própria através da tecnologia, porque nós vamos começar-nos a substituir peça a peça e a viver de tal modo fechados num sistema tecnológico. Quando nós dermos por nós, já não existe seres humanos, só uma espécie de híbridos, meios seres humanos, até ao nosso desaparecimento total das sociedades, substituindo por suportes melhorados e mais inteligentes, que têm a ver com máquinas e tudo isso. Há um movimento francês, que é o Chimpanzés do Futuro, publicaram um livro com esse título, muito interessante. Dizem que nas próximas décadas, se calhar, ainda existirá alguns humanos verdadeiramente humanos nas periferias das cidades e de algumas fábricas, mas dentro dessas cidades e dessas fábricas, o que já vamos encontrar é híbridos de humanos e máquinas, ou processos mentais humanos colocados em máquinas, mas a substituição e as clonagens, que é a substituição total do humano por outro, no fundo faz parte da evolução humana, o humano pôr fim a si próprio por outros suportes. Mas isto, brincando um bocado, não é? Já estamos aqui no campo da ficção científica, mas são questões que estão mais próximas do que apenas só simples delírios. Mas é curioso porque quase todos os livros de ficção científica são pessimistas, não é? Acho que não há assim muitas grandes obras de ficção científica em que o modo seja isto vai evoluir e vai ficar tudo bem, vai beijo para toda a gente vai poder estar descansada a fazer o que quiser, não, 84 ou o Admirável Mundo Novo, ou acaba por ser tudo visões muito negativas. Sabes que há um autor que eu gosto muito, Michel Houellebecq, ele diz isso várias vezes, diz ele que os livros de ficção científica são mais do que os livros de ficção científica, que nas últimas décadas o único tipo de literatura que nos diz alguma coisa, isto claro tem um exagero, mas que nos diz alguma coisa no campo da filosofia e de outras áreas, é precisamente a ficção científica. São os únicos livros que nas últimas décadas vale de facto a pena ler, para percebermos um pouco o que se está a passar, o que será o presente e que tipo de problemas é que podemos ser confrontados. Ainda há pouco tempo lia um pequeno conto que tinha a ver com um pequeno conto que já tem alguns anos, que tinha a ver com a eutanásia, que é nos Estados Unidos, que eles tipo de 5 em 5, 10 em 10 anos têm que prestar provas de lucidez, se não são eutanasiados. O Estado mesmo leva a cabo esse processo de eutanásia. E é muito interessante como coisas que há décadas pareciam coisas horríveis, hoje se transformam, são a nova normalidade, não é? O novo normal. E afinal, no novo normal, não, aquela ideia de Covid, que vai ficar tudo bem, não ficou tudo bem, ficou tudo cada vez pior, e está tudo cada vez pior num certo sentido. O novo normal é isso, não é? No fundo, tudo isso também serve para perceber como é que novos projetos ou novas propostas políticas que parecem horríveis e são diabolizadas, não chegámos a falar isso sobre os nossos média, no fundo acabam por ser coisas a que as pessoas se podem agarrar de tão desesperadas e tão angustiadas que estão de viverem neste modo de vida ocidental, não é? Que era o paraíso na Terra, mas que afinal parece que desilude sucessivas gerações atrás de gerações, tirando essas elites e oligarquias que estão no poder. Estamos quase a acabar. Eu não queria tomar muito mais do seu tempo, eu só tentar fechar falando um bocado sobre a situação política em Portugal. Nós neste momento parece que vivemos numa espécie de as coisas parece que estão paradas, não é? Que estão de certa forma amarradas. O PSD tem muita pouca para aquilo que se espera
ou melhor, para aquilo que era necessário para um governo em termos de representação parlamentar, está bastante reduzido, mas o Chega também parece estar aqui a consolidar-se como a terceira força política. Para sorte do PSD, o PS parece que está em guerra civil constante. Como é que o professor perspectiva os próximos anos, pelo menos até haver a próxima eleição para a Assembleia da República? Como é que a sua perspectiva acha que isto vai continuar assim durante mais tempo? A situação portuguesa, de tão imóvel que é difícil fazer prognósticos. Isto é tão parado, tão esclerosado, que é difícil dizer se alguma coisa vai mudar. Nós, por exemplo, o que temos nos últimos 50 anos em Portugal é um regime socialista. Podíamos dizer, há um bom socialismo, há um mau socialismo, o que temos é um mau socialismo. O Partido Social Democrata é uma versão do mau socialismo também. São 50 anos disto, e se nós olharmos, nos últimos 10 anos, mais de 1 milhão de jovens portugueses saíram de Portugal. É 10% da população, as pessoas que estudaram, saem daqui porque não têm qualquer hipótese de terem uma vida minimamente digna. Aqui o que espera as pessoas jovens é ordenados de 800 euros, 1.000 euros, a impossibilidade de comprarem casas, comprarem carros. Ainda esta semana, há dias, via que 70% das pessoas doentes oncológicos que estão a passar situações muito complicadas não têm acesso a cuidados paliativos, 9 em cada 10 crianças com cancro não têm acesso a cuidados paliativos. A gente está em 2025 na Europa Ocidental, num país da União Europeia. Isto é um país falhado, é uma democracia falhada e uma democracia fracassada que vive de uma ilusão também de sucesso e de prosperidade. Se nós retirássemos ao país todo o dinheiro que já entrou da União Europeia, nós estaríamos muito atrás de uma qualquer Albânia ou Congo do planeta. É a percepção que eu tenho. Esses partidos não se conseguem regenerar, não conseguem colocar novas pessoas, novos modos de fazer política. Portanto, isto é uma coisa que está assim há 300 anos que Portugal está assim. Por isso, é que tudo o que surge como alternativa ou como disrupção é muito bem-vindo. Eu acho que o Chega é muito bem-vindo e ainda bem que surgiu, tal como também tive essa esperança em relação à iniciativa liberal, mas cada vez tenho menos, porque eu acho que o partido da Iniciativa Liberal cada vez é mais um partido socialista e Portugal precisava de um verdadeiro partido liberal, como precisava, se calhar, também de um verdadeiro partido conservador. Os partidos de esquerda, embora controlem os média e os jornais e as televisões, os blocos, são forças cada vez mais residuais. Agora, mais de 50% da população, regra geral, não vota ou pouco vota. Eu acho que isto ainda vai continuar assim, respondendo então objetivamente, eu acho que isto ainda vai continuar assim durante muito tempo, a não ser que haja uma grande saturação e que leve a uma votação no Chega, como está acontecendo em alguns países. Imagina, o Chega ter 26%, 28%, ficar em primeiro. Há logo um cordão sanitário que vai juntar democratas cristãos com extremistas de esquerda, liberais com conservadores, aqueles cordões estranhíssimos contra o fascismo. E que depois, mais tarde, algum volta a pactuar com o Chega, mas o Chega também tem falta de pessoas, também tem falta de gente com mais consistência. Eu não sou em relação ao Ocidente, isso não, mas em relação a Portugal não sou nada otimista. Acho que isto é uma tristeza muito grande. É o que eu posso dizer. Eu gostava de acabar o episódio numa nota mais alegre, mas realmente quando se fala de Portugal é um bocado difícil. A nossa esperança é um bocado a salvação de fora, não é? Que algo aconteça ou nos Estados Unidos ou na própria Europa que de certa forma motive o próprio povo português a votar em algo diferente ou a formar uma alternativa diferente. Mas isto terão que ser questões para outro dia. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Gostei muito de falar consigo. Espero que no futuro possamos repetir. Muito obrigado, João, pelo convite, e estou sempre disponível, sempre queres. E dizer que este tipo de programas e este tipo de atitudes, de facto, são sinais de esperança também da mudança deste